Muito boa noite, meus amores, servos do Altíssimo, glória a Deus, graça e paz, né? Glória a Deus, estamos aqui pela misericórdia e pela graça do Senhor. Temos a oportunidade, mais um dia, mais uma noite, de estar lendo a palavra dele, aprendendo, escutando a voz do Senhor. Então vamos dar continuidade ao nosso devocional diário, à nossa leitura bíblica do Novo Testamento. Estamos em Mateus 7 hoje, né? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, obrigada, Pai, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui na Tua presença, Senhor. Pai, peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, Pai. Fale conosco através da Tua palavra, nos dê um entendimento, Pai, para que nós estejamos sensíveis à voz do Senhor. Nos dê um entendimento, Pai, para que nós realmente pratiquemos a Sua palavra no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá então, meus amores. Eu vou ler a Bíblia e sempre que o Espírito Santo me conduzir, eu vou falar a minha opinião. Vamos lá. Eu não estou aqui para ensinar nada. Eu não sou teóloga, não sou pastora, eu não sou. Eu sou cristã, eu creio em Deus. E eu venho aqui para compartilhar o meu entendimento, certo? Então, eu acho muito importante a gente compartilhar. Eu acho que todo mundo tem algo para aprender e algo para ensinar nessa vida. Eu sempre pensei assim e sempre vou pensar. Então eu tô aqui para compartilhar o meu entendimento. Pode ser que esse entendimento acabe servindo de um aprendizado para alguém, né? Se você também tiver algo para compartilhar, por favor, fique à vontade nos comentários, certo? Vamos lá então. A continuação do Sermão da Montanha, o hábito de julgar os outros. Já começa, né? A gente levando pedrada, né, gente? Porque só o título dessa palavra já diz tudo, né? Vamos lá, vamos com nós, porque a gente é especialista, né? Em apontar o defeito dos outros, em julgar, que nem eu já sei o que diz aqui, né? Sobre o cisco no olho do outro, e a gente não é capaz de tirar a própria pedra que tem no nosso olho, que não é essa palavra que diz aqui, mas é mais ou menos isso. Vamos ver o que o Senhor tem para dizer para gente? Vamos lá então. Não julgueis para que não sejam julgados, porque com o juízo que julgares, sereis julgados, e com a medida que tiveres medido, vos hão medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho, né? A gente repara ali no defeito do irmão, um defeito que às vezes é até menor do que o nosso, né, gente? Porque é fácil enxergar o defeito dos outros, né? O difícil é muitas vezes a gente enxergar os nossos. Então, em nome de Jesus, que Deus nos dê olhos espirituais, que a gente comece a olhar para as pessoas com os olhos do coração, com menos maldade, mais bondade, com mais amor, né? Que a gente possa enxergar realmente o interior daquela pessoa e a intenção do coração dela. Aquele defeito que a gente tanto julga como defeito, será que é um defeito mesmo? Será que não é uma defesa? Será que não é uma armadura da pessoa? Ao invés de a gente julgar, que tal a gente ajoelhar e orar por essa pessoa, né? Para que Deus comece a moldar o coração dela, enfim. Eu acho que isso é válido, né? E que a gente comece a olhar mais para os nossos próprios defeitos, que a gente esteja sensível a fazer uma avaliação interna antes de olhar para os outros. Em nome de Jesus, amém, né? Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita. Hipócrita. Gente, eu acho essa palavra tão forte. Ontem eu falei sobre isso. Eu repito, né? Porque essa palavra repete muitas vezes na Bíblia. Ela é muito forte. E é muito real. A hipocrisia é uma das piores coisas, eu acho, porque é quando você fala uma coisa e age de outra forma, é quando você fala do outro, mas faz pior, e assim vai, né? Isso é hipocrisia.
Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão, né? Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não pisem e voltando-se vos despedacem. No caso, não é sobre cães e nem sobre porcos. Talvez também, mas não, no meu entendimento, a gente não está falando sobre cães, né? Eu entendo que aqui mostra para a gente não dar o nosso ouro, o nosso coração, para quem não dá valor, para quem não merece, sabe? Para a gente não gastar toda a energia com quem não gasta com a gente. Para a gente não gastar toda a energia, desperdiçar todo o nosso tempo, porque falando em pérolas, em ouro, em coisas valiosas, eu acho que o tempo ele tá no top 1, né? Porque o tempo corre, né, gente? O nosso tempo realmente é valioso. Por isso que a gente deve usar ele de forma sábia, com pessoas que realmente querem seguir o mesmo propósito com a gente, ou com pessoas que precisam da gente, ok? Mas que estão com o coração aberto e disposto. Porque tem pessoas que precisam, mas que não querem ajuda, mas que a gente seja sensível para identificar aquela pessoa que realmente precisa e não sabe que precisa, e a gente precisa ajudar ela a enxergar que ela precisa. Pessoas que precisam e estão dispostas, estão com o coração aberto, estão procurando a nossa ajuda, né? Mas também tem aquela pessoa que tá fazendo tudo errado na vida dela e quer continuar errando, e tá tudo bem, quer ir por aquele caminho. E não quer escutar, não quer, não tem jeito, a pessoa só reclama há anos. Você deve conhecer alguém que reclama há anos da mesma coisa, ou das mesmas pessoas, ou do mesmo relacionamento e não faz nada para mudar, né? Então não adianta você gastar a sua energia com uma pessoa que não quer ser ajudada, porque o seu tempo é valioso. Você tem que gastar com quem quer, com quem precisa de ajuda, certo? Então daí você segue em frente e vá para o próximo, vá para quem está com o coração disposto, para quem quer ser ajudado. Em nome de Jesus. Próximo capítulo aqui do nosso, ou melhor, desculpa, próximo título do nosso capítulo 7, a bondade de Deus. Pedi e dar-se-vos, buscai e encontrareis, batei e abre-se-voás. Né? Pede e ele nos dará. Buscai e a gente encontrará. Batei e a porta se abrirá. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. Ou seja, tudo que você vai atrás com intensidade e propósito acontece. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Certo? A gente que tem essa origem pecaminosa, essa origem maldosa, sabemos dar coisas boas aos filhos, aos amigos, às pessoas que a gente ama. Imagina o nosso Pai. Glória a Deus por isso. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lhes também vós, porque está na lei e os profetas. Porque esta é a lei e os profetas. No caso, assim, né, gente, é muito claro que o Senhor dá o que a gente pede, mas o Senhor avalia a intenção do nosso coração, né? Se ela realmente é genuína, se ela é para nos abençoar,
a gente não tem que pedir a bênção, a gente tem que pedir para ser abençoador, né? E não adianta só pedir, tá? Porque Deus conhece a intenção do teu coração. Deus sabe se você realmente vai ser um abençoador na vida do próximo, entende? Não adianta falar, ai, Senhor, me ajude a prosperar na minha área financeira, porque eu quero abençoar a vida do próximo. Deus sabe se lá no fundo realmente esse teu pedido é genuíno, se essa tua intenção é realmente do teu coração, né? E então que a gente realmente avalie as nossas intenções, para que caso as nossas intenções não estejam de acordo com a vontade do Senhor, que a nossa oração comece a ser diferente. Senhor, em nome de Jesus, avalie as intenções do meu coração, Pai. E se tiver algo, Senhor, que não esteja de acordo com a tua vontade, Pai, transforme, Pai, quebrante o meu coração, Senhor. Molde o meu coração para que ele esteja de acordo com a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. A gente precisa fazer isso. Muitas vezes o que a gente está pedindo não está de acordo com a vontade de Deus. E muitas vezes a gente quer muito algo, mas não está. A intenção do nosso coração não está alinhada. Então que a gente peça para que a intenção do nosso coração esteja alinhada com a vontade do Senhor. Que o nosso coração esteja alinhado com Cristo. Que as nossas emoções estejam alinhadas com Cristo. Que a nossa mente seja renovada em Cristo. Amém? Vamos lá. Os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta do espaçoso, o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque a estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos que a encontrarem. Por quê, né, gente? Porque o caminho estreito é mais difícil. E hoje em dia a gente tende a tudo ir para o mais fácil. Tudo a gente tende a fazer pelo mais fácil. A gente não quer mais estudar, fazer uma faculdade presencial e todo dia para a faculdade. A gente só quer logo o diploma. Daí a gente fala, tem gente fazendo 2 faculdades por vez e não está aprendendo nada. Isso não é sobre faculdade, é só um exemplo. Em resumo, a gente quer atalhos, a gente quer pegar atalhos, tudo a gente quer facilitar, a gente quer facilidade, a gente quer atalhos, a gente quer... não, vamos por aqui, porque aqui é mais fácil de passar. Só que muitas vezes esse não é o propósito de Deus para nossas vidas. Muitas vezes essa não é o centro da vontade de Deus. Então que a gente realmente esteja atento à voz do Senhor, né? Que a gente realmente esteja disposto a pegar o caminho mais longo se for necessário, desde que seja o centro da vontade de Deus. Que a gente realmente esteja disposto a passar pelo caminho mais apertado, mesmo que isso gere um desconforto, sabe? Em nome de Jesus, né? Amém. Eu sei que às vezes é fácil falar, tá? E fazer não é. Pode ter certeza que eu sei disso. Sabe aquele meme que fala... eu nem vou lembrar o meme, porque eu sou péssima para essas coisas, mas quando a gente literalmente entrega a nossa vida para Jesus, é prova atrás de prova, né, gente? Batalha espiritual atrás de batalha espiritual. Porque agora eu entreguei minha vida para Jesus, vai ser tudo fácil, vai ser tudo uma benção, não vou ter nenhuma provação. Ixi, meu filho, é aí que começa. E Deus te prova onde Ele quer glorificar o nome dEle. A prova vem onde mais o nome dEle vai ser glorificado naquela área da tua vida. Então, se está sendo aprovado na tua área financeira, é porque você precisa aprender o quanto antes, se você for sensível para escutar a voz do Senhor e aprender antes, você vai encontrar realmente a graça e a misericórdia de Deus naquela área, para que você prospere. Então, que estejamos atentos à voz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, né? Que a gente tem a cautela dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Gente, isso não é só profeta,
É tudo na vida. É tudo, né? Que a gente se atente a realmente entender quem é o nosso amigo, quem quer caminhar ao nosso lado, ou quem só tá ali para sugar a nossa energia, vestido de cordeiro, mas na verdade é um lobo, né? Lobo em pele de cordeiro. É por isso que a gente sempre deve orar para pedir que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, eu profetizo na minha vida e na vida de quem está vendo esse vídeo, Senhor, que o Senhor afaste de nós todo o mal disfarçado de bem, em nome de Jesus. Coloca as pessoas certas no nosso caminho, Senhor. Pai, eu não estou dizendo que a pessoa certa é aquela que não vai nos trazer nenhuma aprovação, nenhum problema, não, bem pelo contrário, Pai. Pode colocar as pessoas improváveis mesmo no nosso caminho, aquelas que precisam de ajuda, Deus. Mas coloque as pessoas certas, de intenção boa, que estão com o coração disposto a realmente querer a nossa ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espigueiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos más. Pela graça e pela misericórdia de Deus, nós temos o amor de Cristo no nosso coração, e é isso que nos faz bons. É disso que nós podemos colher bons frutos, porque se dependesse da nossa origem, só viria maldade, né? Então, pela graça e pela misericórdia e pelo amor de Cristo, nós somos bons. Em Cristo nós somos bons. O Cristo que habita em mim me faz bem. O Cristo que habita em ti te faz uma pessoa boa. E é exatamente esse Cristo, é exatamente esse amor de Cristo que vai fazer com que você produza bons frutos. Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus. Amém. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Gente, pelos nossos frutos, pelos nossos legados, né? Então, que em nome de Jesus a gente aproveite essa bondade que Cristo, pela graça, pela misericórdia, habita em nós através de Cristo. Que a gente realmente aproveite para deixar nosso legado, para gerar bons frutos nessa terra. Em nome de Jesus. Até que Ele volte, né? Amém. Quem entra no reino dos céus? Nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Não deixam de ser pessoas hipócritas, né, gente? Por isso que tem muita gente dentro da igreja que não vai ser salva. Infelizmente. Estar na igreja não significa estar salvo, gente. Sabe? Que a gente não seja um cristão, um crente, só por estar dentro da igreja. Aquele crente, eu vou para a igreja para cumprir a minha obrigação de domingo para começar com a minha semana abençoada. Ou, não, eu vou na igreja porque é o mínimo que eu faço para o Senhor, né? Meu Deus. Nossa, eu fico 10 horas por dia maratonando série. Ou, tipo, uma vez na semana eu maratono uma série inteira. Eu caminho na praia, vou pra academia, eu me dedico a fazer comidinha, eu me dedico para os meus filhos, eu me dedico para o meu marido. Não, eu tenho que pelo menos 1 hora por dia me dedicar ao Senhor, né? Pelo amor de Deus, como se Deus precisasse da tua dedicação. Cara, poxa, meus irmãos, olha, em nome de Jesus, que vocês tenham um entendimento que Deus não precisa da gente, não. Quem precisa da graça e da misericórdia dele é a gente.
A gente vai lá para receber do Senhor, porque sem Ele nós não somos nada. Olha, eu falo por mim, sem Deus eu não sou capaz nem de andar. Eu tenho medo do que pode acontecer com a minha vida se eu não tiver a presença de Deus. Sem Ele eu não consigo nem andar, e pela graça e pela misericórdia mesmo. Eu sou totalmente dependente do Senhor, tá? Então, assim, a gente não vai lá porque Deus precisa que a gente vá na igreja. Não, a gente vai lá porque a gente precisa receber uma palavra. A gente vai lá para adorar o Senhor porque a gente precisa adorar o Senhor. A gente vai lá glorificar o nome dele porque a gente precisa dele. Ok? Então, que em nome de Jesus nós tenhamos esse entendimento, Pai. Que nós precisamos de Ti, não que o Senhor precise da gente. E que a gente venha fazer tudo pelo Senhor de bom coração, Pai, com o coração disposto, em nome de Jesus. Amém. Os 2 alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Ou seja, né, gente, quem tá aqui, por exemplo, estudando esse vídeo, lendo essa palavra, tendo entendimento, e vai começar a praticar a palavra, quem vai no culto, escuta a palavra, tem um entendimento, vai começar a praticar a palavra, Deus considera um homem prudente, uma pessoa, uma mulher prudente, um homem prudente, né? Porque está edificando a casa dele sobre a rocha, ou seja, está firmando, né? Uma árvore para florescer, ela primeiro cresce para baixo. Ela precisa estar bem enraizada para depois gerar bons frutos. Então, por isso que nós cristãos, nós que queremos crescer em Cristo, nós que queremos glorificar o nome do Senhor, evangelizar, a gente precisa se enraizar, né? Se firmar na rocha. Como que faz isso? Estudando, lendo a palavra. É só um capítulo por dia, mas se dedicando realmente a esse um capítulo por dia. Ler a palavra do Senhor. Implantar na mente a palavra do Senhor e praticá-la, né? Dessa forma, estaremos sendo prudentes aos olhos do Pai. E estaremos nos firmando na rocha e enraizando para gerar bons frutos. Em nome de Jesus, tá? E a mesma lei, né, a mesma regra, é para aquele que só escuta, que ó, entra por um ouvido e sai pelo outro, não pratica nada. Alguém pede uma comida na rua, finge que não é com ele. Enfim, né, gente? Trata mal a esposa em casa, não tá nem aí pro marido, é uma esposa que não cuida da casa da forma que tem que cuidar, não cuida do marido da forma que tem que cuidar, né? Não prioriza o que tem que priorizar, não se cuida, não se ama, entende? Então, assim, você não tá firmando rocha nenhuma, né? A gente não tá firmando rocha nenhuma fazendo isso. A gente não está enraizando nada, a gente está construindo uma casa em cima de um banco de areia, como diz aqui. E aí depois já fala, né? E desceu a chuva e correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. É claro, a palavra está entrando e está saindo da mesma forma. Não está enraizando, a gente não está firmado na rocha. A gente não está criando raiz, porque essa palavra não está penetrando. O que, que vai acontecer? A gente vai cair, a gente vai desmoronar, porque não tem uma substância, não tem uma base, não tem um alicerce. Como que a gente vai ficar firme na rocha quando vier uma batalha espiritual, quando vier um inimigo mesmo com provação, com tentação? Como que vai ficar firme na rocha?
como que vai resistir à tentação? Como que tu acha que Jesus resistiu 40 dias e resistiu ao diabo? Olha todas as tentações. Porque Jesus era Jesus. Jesus veio como humano para provar que a gente consegue, certo? Então, que em nome de Jesus, a palavra de Deus, eu profetizo sobre a nossa vida, profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu estou usando o nome de Jesus, eu não estou vindo aqui como uma profeta, né? Gente, quando eu falo eu profetizo, eu estou lançando uma palavra de bênção sobre a sua vida em nome de Jesus, certo? Então, que em nome de Jesus nós tenhamos entendimento da palavra, que essa palavra enraize em nós, que a gente consiga realmente se edificar, enraizar, firmar na rocha através da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Agora, a autoridade de Jesus. E aconteceu o quê? Concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Portanto, os ensinavam com autoridade e não como os escribas. Ou seja, a autoridade, a pessoa que tem a autoridade de verdade, ela é humilde, ela não é arrogante, ela não acha que sabe tudo, ela é humilde, gente, sabe? Ela se compadece com a dor do outro. A pessoa que realmente é autoridade, aquela pessoa que realmente, sabe, a gente tem que dizer assim, não, esse cara aí, ó, esse cara aí merece meu respeito. Porque esse cara tem conhecimento, ele transmite conhecimento e mesmo assim ele é humilde. Ele se compadece com a minha dor, ele para me escutar. Então assim que a gente realmente avalie, né? Que a gente comece a avaliar realmente o que é autoridade e o que é arrogância. Porque Jesus veio aqui para nos ensinar de fato o que é autoridade, com toda a humildade do mundo, certo? Meu gente, muito obrigada. Até aqui, né? Quem veio até aqui comigo, coloca aí nos comentários. Quem veio até aqui, coloca aí nos comentários da onde que você está escutando esse vídeo, só para eu saber se realmente tem alguém escutando esse vídeo até o final, o que vocês estão achando, se vocês estão gostando, tá bom? Eu ando bem, muito na correria mesmo, muito mesmo, meus irmãos, trabalhando bastante. E eu me comprometi de vir aqui todos os dias, ler um capítulo, fazer meu devocional online, assim, né? Eu faço esse devocional para mim mesmo, para que eu, principalmente, né? Para mim mesmo, para glorificar o nome do Senhor, para que eu tenha mais entendimento da palavra, porque eu não simplesmente chegue em casa antes de dormir e fique lendo a Bíblia, assim. Não, para que eu tenha mais entendimento da palavra e aprenda mais. E quem sabe dessa forma, né? Eu compartilho alguma palavra, acaba ajudando alguém, espalhando o Evangelho de Deus, em nome de Jesus, né? Bom, então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Obrigada pela oportunidade de ler a sua palavra, obrigada pelo entendimento, obrigada pelo aprendizado de hoje, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa a minha vida, esteja comigo, Pai, em todo momento, que a Tua presença esteja na minha vida, Pai, durante essa noite, em paz eu me deito e logo adormeço, pois o Senhor está comigo. Assim eu também, Pai, peço a Ti que o Senhor venha visitar a vida de cada pessoa que está nos assistindo aqui, visite a casa, visite o coração, Senhor. Venha promover cura nas emoções, venha renovar a mente, Pai. Encha, Pai, cada pessoa com o seu Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Pai. E que essas pessoas tenham sede de Ti, Pai, sede da Tua palavra, Pai. Que elas tenham vontade de buscar a Ti, Senhor. E eu me coloco aqui à Sua disposição como serva, Pai, para ajudar qualquer que seja a pessoa que precise, Deus. Eu estou aqui à disposição, em nome de Jesus. Amém. Que a paz do Senhor esteja com vocês, que o amor de Cristo vos sustente, que Deus sustente vocês com a sua destra. Boa noite. Eu amo vocês.
né? E Jesus também ama muito vocês, não se esqueçam disso. Que vocês tenham... Fugiu a palavra. Que vocês tenham convicção que vocês são filhos amados de Deus. Certo? Que vocês tenham identidade firmada em Cristo. Tá bom? Beijo, meus amores. Tchau, tchau.